Vamos lá, pessoal. Provavelmente você já deve ter visto esse gráfico aqui, que é o famoso gráfico da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Aqui o pessoal, ele comete um erro gravíssimo contábil já de cara, que é colocar juros e amortização da dívida tudo junto. Para começar, aí eles colocam 42%, né? 42%, quase 43% e colocam, olha, quase metade do orçamento público está direcionado para dívida, o que é completamente falso. Primeiro que amortização, e eles colocam aí também rolagem de... amortização é rolagem de dívida, né? Mas eles colocam também o conceito daí de refinanciamento de dívida, né? Você vê a Fatorelli e outras pessoas ligadas à auditoria cidadã falando que isso é errado, que não pode e tal. E você vê que eles colocam a mesma coisa. É o mesmo que você pegar e contar duas vezes. Porque se você refinancia sua dívida, você está trocando uma dívida antiga por uma nova. Ela não é a mesma coisa. É o mesmo que você pegar uma nota de 100 e você dizer e você transformar ela em duas, né? Em duas de 50 e dizer aumentou a dívida porque tem duas cédulas. Isso não faz o menor sentido. Se você pega um cartão de crédito seu, tem uma dívida no cartão de crédito e você pega outro cartão de crédito para pagar esse cartão de crédito, a sua dívida permanece a mesma. Não permanece? Esquecendo os juros. Permanece a mesma. Por quê? Você só pagou uma dívida com a outra, a dívida permanece a mesma. É a mesma lógica aqui. Você tem um título que é esse aqui e você tem outro título que é esse aqui. Esse título aqui foi feito para pagar esse. Isso se chama rolagem de dívida. Isso se chama refinanciamento de dívida. E a Fatorelli e outras pessoas ligadas ao pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, eles afirmam que isso é um crime, que isso é inconstitucional, que a Constituição diz outra coisa, eles falam que o TCU diz outra coisa. E basicamente eles acusam não só esse governo, como todos os governos da história de cometer uma fraude contábil, né? Ah, pois bem, vamos olhar na lei. Aí a gente entra na Constituição, artigo 163 da Constituição Federal, e ele coloca aqui, o legislador coloca aqui: lei complementar disporá sobre finanças públicas e logo abaixo diz dívida pública externa e interna. Beleza, o que é que isso quer dizer? Que quem criou a Constituição, os criadores, quem, né, promulgaram a Constituição, eles não falaram nada expressamente sobre dívida e disseram, vai ter que ser uma lei complementar. Essa lei complementar veio, e ela se chama LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é que a LRF fala na parte da lei orçamentária anual? Ele coloca aqui, ó, o refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional. Ah, tá, beleza. Então você pega a Constituição, diz que vai ter uma lei complementar. É criada a lei complementar, que é a LRF, e a LRF define que o refinanciamento da dívida vai ter que constar na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, é basicamente o orçamento público que está disponível para ser gasto dentro do período do ano a qual ela foi escrita. Aí o que é que eu fiz? Abri a LOA de 2025, que é o ano vigente que esse vídeo está sendo gravado. A gente entra na LOA e logo no início tem dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, da estimativa da receita. Nós vemos aqui o orçamento fiscal, o valor aqui, 2 trilhões 600 e pouco. Orçamento da Seguridade, 1 trilhão 400 e pouco. E nós vemos aqui refinanciamento da dívida pública federal, que foi estipulada em 1 trilhão 655 milhões e lá vai bolinha. Então, é falso quando o pessoal da auditoria pública eles falam que isso não está respaldado por lei. Isso está respaldado por lei. Está pela Constituição, que mandou para a LRF, que a LRF direciona para a Lua, e a Lua nos coloca aqui. Lembrando que a Lua é apresentada pelo governo federal, ela é analisada pela Câmara dos Deputados, ela é votada, tem um relator,
ela é aprovada na Câmara, depois vai para o Senado, é aprovada no Senado. Então tá tudo aprovado por lei, certo? E tem tudo aqui, ó, refinanciamento da dívida pública federal, está na lei. Aí muito se é falado pelo pessoal da dívida pública cidadã, da auditoria da dívida pública. Olha, nós temos lá o TCU fala isso, o TCU fala aquilo. Vamos entrar no TCU. Aí o TCU aqui, ó, aprovou as contas públicas do presidente da República de 2024. Isso aqui sai dia 11/6 deste ano aqui que eu estou fazendo esse vídeo, que é 2025. Clicamos no documento e abrimos. Quando entramos na página 22 das despesas primárias, a gente olha aqui, esse quadradozinho aqui, azulzinho, diz: as despesas primárias correspondem ao total de despesas. Preste atenção nessa parte aqui. Deduzidos os montantes destinados ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida, que ele denomina como despesa financeira. Nesse sentido, os gastos primários possibilitam a oferta de serviços e a realização de políticas públicas em favor da sociedade. Ou seja, ele separa aqui, o TCU, o que é despesa primária do que é despesa financeira. Quando, vamos voltar lá para o gráfico, quando ela coloca aqui, a auditoria, o pessoal da auditoria pública cidadã, coloca a rolagem da dívida, né? Coloca juros e amortização e tudo, como se fosse o orçamento público, ela fere a própria referência que ela coloca aqui, que é o TCU. Que o TCU fala que a despesa primária, ela é correspondente ao total da despesa, excluindo o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida. Os juros ele até entra no orçamento porque ele é pago e sim, ele comprime um pouco as outras receitas se for um juros excessivo, como está sendo. Porém, ela não é despesa primária. E ele aqui está colocando separados os encargos e amortização da dívida. Ele está colocando junto aqui juros e amortização da dívida. O pessoal da auditoria cidadã. Ou seja, a própria fonte que eles citam, que é o TCU, contradiz o que eles mesmos colocam lá na cartilha e tal, que eles gostam muito de citar, o TCU concorda com a gente, coisa e tal. Então veja, a gente coloca aqui sob perspectiva de que, eu não sei se é uma má fé, eu não sei se é ignorância do pessoal em relação a como funciona a dívida pública, a como funcionam as contas públicas, não faço ideia do que seja. Mas o passo é que as pessoas ligadas à auditoria pública cidadã querem convencer a sociedade, e convenceram muita gente, né? Quer convencer a gente de que a dívida não é auditada. Primeiro, a dívida não é auditada, o que é uma mentira, né? Porque a gente viu aí que a LOA, que define o refinanciamento da dívida, ela é auditada pela própria Câmara dos Deputados e Senadores. Ela é auditada lá, ela é feita, ela é vista e é autorizada. Beleza? Ela é autorizada. Há também o Tribunal de Contas da União, que audita tudo que o governo faz e ele aprova todo ano. E não aprova só o Lula, não. Aprovou o Bolsonaro, aprovou o Temer, aprovou o Dilma. E foi aprovando para trás. Certo? Aí, temos também, se a gente entrar aqui, relatório mensal da dívida. Temos aqui nesse site o relatório mensal da dívida e a gente olha outubro. E nós pegamos aqui, por exemplo, esse download aqui, e nós abrimos e nós vemos que há um relatório literalmente mensal, que a gente vê aqui auditado pelo Tesouro. Se não é suficiente o TCU, se não é suficiente a Câmara e o Senado, o Congresso como um todo, nada disso é suficiente, tem também a auditoria do próprio Tesouro Nacional. E aqui ele vai mostrando, ó, deixa eu descer aqui, ele vai mostrando, ó, as emissões e os resgates, ele vai mostrando, aí coloca aqui toda a tabela,
Olha aqui a oferta pública e mostra todos os valores de outubro, na primeira semana, na segunda, na terceira, e assim vai. E ele vai colocando, vai mostrando aqui, tem uma parte aqui mais interessante, ó, que ele coloca quais são os títulos prefixados, o de índice de preço, que basicamente é atrelado à inflação, taxa flutuante, que é atrelada à Selic, e o câmbio, que é o menor de todos. Que aqui a gente vai vendo, ele vai delimitando. Veja só, ele vai tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Ó, ele até divide, 26% da dívida é relacionado atrelado da IPCA, 3,7% ao câmbio, ou seja, se o câmbio aumenta, a dívida aumenta, mas como é 3,7, não aumenta quase nada. O problema, de fato, se concentra na taxa flutuante, que basicamente é a Selic, que quando a Selic varia para cima, a dívida aumenta, né, nessa situação do mês em 48,2%. Basicamente, uma conta de padaria aqui. Ou seja, o pessoal da dívida pública cidadã quer convencer vocês que é tudo mentira isso aqui, tá? É uma conspiração nacional, tá? Tem o Tesouro mostrando os dados aqui. Vocês podem entrar aqui, gente, ó. Tá aqui, relatório mensal da dívida. Você pode pegar dados, você pode baixar metadados, eu tenho aqui os metadados. Então, assim, você tem tudo aqui. Você tem tudo aqui. Aonde, sinceramente, que tá o crime acontecendo aqui? Aonde que tá o crime acontecendo aqui? Você pode questionar, e eu questiono, tô lá na Folha em Foco questionando, os valores exorbitantes dos juros, né? A gente pode falar N motivos do que por que isso acontece, mas não é o caso desse vídeo especificamente. Mas o caso é que é sim auditado. Aí vai fazer, vamos fazer uma auditoria cidadã da dívida. Para descobrir o quê? Que caixa preta é essa? Que os dados estão aí para todo mundo ver. O TCU audita todo ano. O Tesouro mostra os dados todo mês. Quando vai fazer a LOA, tá na LOA, como eu já mostrei, tá na LOA, que se faz o refinanciamento da dívida. É uma incompreensão ou uma má fé muito grande de como funciona a dívida. E há também uma incompreensão de muita gente de que a dívida, muito além do governo se financiar, é também um processo de política monetária. Enquanto a dívida por parte do Tesouro é política fiscal, por parte do Banco Central é política monetária, porque ela pega parte do título que emite, o Tesouro emite, e ela compra e vende. Ela vende, né? Para fazer o que? Os juros ficar no patamar que ele quer. Ele retira liquidez ou aumenta a liquidez na economia de modo a fazer com que a taxa Selic fique equivalente àquilo que ele estipulou, né? São as tais compromissadas do Banco Central, que também o pessoal implica com isso, que não é nem para se financiar, é apenas, nesse sentido, quando é do Banco Central, é apenas para fazer política monetária. Como se fala muito, esterilizar a economia, né? Então, sinceramente, faço a pergunta aqui a vocês. Depois de tudo que eu mostrei aqui, qual é o BO? Qual é o BO que a galera fala tanto? Precisamos fazer uma auditoria da dívida. Pra achar o quê? Vai fazer que nem o Bolsonaro, que dizia que tinha uma caixa preta no BNDES, gastou milhões para abrir a caixa preta e a caixa preta tava vazia. Vai ser a mesma coisa se fizer uma auditoria pública cidadã. Ou seja, o pessoal quer te convencer do seguinte: está acontecendo uma imensa conspiração nacional para proteger o governo Lula e para proteger todos os governos que já passaram nesse país. Certo? Imagina a situação. Se isso fosse verdade, de que o governo está usando a dívida para, de forma deliberada, transferir renda para os bancos, né? Ele estaria cometendo crime de responsabilidade fiscal. Se a dívida fosse da forma que é falada, se a dívida fosse o dobro do que realmente ela é,
ali do que ela é mostrada. E o pessoal tá querendo me dizer o seguinte, dizendo a você o seguinte: o governo Lula está cometendo um crime de responsabilidade fiscal e ele está sendo acobertado pelo TCU e pelo Congresso Nacional, visto que a LOA é aprovada pelo Congresso Nacional. Então, você quer me dizer, você que acredita que a dívida não é auditada, você quer me dizer que o Congresso, que é majoritariamente de direita e de direita de extrema direita, bolsonarista, que o Congresso todo ano ele aprova o orçamento sabendo que o Lula está cometendo um crime e nunca o denunciou por isso. Você está dizendo que o Congresso tem nas mãos a oportunidade de derrubar o Lula por crime de responsabilidade fiscal por meio do impeachment e o Congresso não vai fazer isso. Porque é tudo uma conspiração. O Congresso está cobertando o Lula. Faz sentido isso para você? Me diga aí nos comentários se faz sentido. Diga sua opinião. Congresso, que é majoritariamente bolsonarista, está protegendo o Lula? Fala aí sua opinião e até o próximo vídeo.